Eu tava pensando aqui o tanto que a gente tende a colocar a nossa alegria na mão dos outros. Isso porque há um tempo atrás era um tabu pra mim, né? Era uma dificuldade, literalmente, eu fazer as coisas por mim. Acho que eu sempre esperava muito a validação das pessoas. Até depois de muito sofrer com isso, né, de certa forma, e passar muita dificuldade, porque a gente entra num detalhe aqui muito interessante, que eu perdi durante grande parte da minha vida e depois de uma inversão de rumo na minha vida que eu decidi tomar, porque estava entrando num ciclo muito para baixo assim, até de certa forma um pouco depressivo, querendo ou não, porque você vai perdendo essa identidade, enfim, você só vai se afastando de quem você é, né, da sua essência. E eu comecei a perceber isso. Então, minhas ações eram literalmente voltadas para a validação das pessoas. Então, pô, eu vou fazer isso daqui porque aquela pessoa vai gostar disso daqui. Seja amigo, alguma relação amorosa, né, afetiva, família, enfim. Então, eu ficava nesse ciclo vicioso e, querendo ou não, numa espiral descendente, né? Que, igual eu falei, vocês, saindo totalmente daquilo que eu era, né? Desvinculando daquele Belchior que eu era. Só que eu comecei a reparar que muito disso é por conta de uma insegurança interna, né? Seja pela falta de um carinho na infância, às vezes é uma criação mais fechada, né? Mais rígida de certa forma, vai fazendo a gente se tornar assim. Então, querendo mostrar, né, validar, né? Se validar, validar as nossas próprias ações. Então, se mostrar bom, entra um pouco nisso, né? E eu comecei a pensar sobre, e o tanto que isso foi libertador para mim, e me vejo nessa, não é obrigação, né? Mas em ajudar, porque a gente não consegue ver. Então, a gente vive todo o tempo rodeado de pessoas, de amigos, quer sempre estar com gente, aos finais de semana, quer sempre se manter ocupado, enfim. Isso daí traz pra gente uma falsa sensação de pertencimento e ao mesmo tempo nos faz não ficar próximos de quem a gente deveria ser o mais próximo, que é de nós mesmos. Então, eu via muito disso também. Nossa, o tempo que eu tinha que ficar sozinho assim, ou quando eu ficava sozinho, quando não tinha nada para fazer, ou quando meus amigos não estavam perto da minha família, então eu me sentia um vazio tremendo. E nada mais é do que não estar confortável comigo mesmo, né? Com aquilo que eu realmente sou. Então, querendo ou não, quando a gente fica um pouco tempo na solitude, né? Que é um tabu também pra gente, né? Porque ficar sozinho com a gente mesmo, ou de certa forma um tédio, isso porque todo momento a gente tá tão conectado, né? Com outras pessoas e também com as telas, enfim, televisão, computador, telefone, que a gente não dá muito valor à nossa própria companhia. Então, tudo que a gente tende a fazer com a gente e a gente mesmo não tem muito valor, né? Isso também a gente pode até entrar num pouco do cenário da cabeça, né, da mente, pelo ciclo de dopamina que a gente está tão viciado de certa forma, né? Então tudo que a gente vai fazer que é trivial, que é o normal, a gente se sente desconfortável, né? Então isso tudo faz a gente acabar desconectando da gente e colocando os nossos prazeres, a nossa alegria de viver nas outras pessoas. Só que isso nunca vai dar certo, né? Porque até comentei no último vídeo, por sinal, que foi até um relato de um amigo meu sobre um término de relacionamento que me fez questionar também quais são as nossas verdadeiras vontades, né? As nossas motivações, que é literalmente não querer, né? Ou querer pouco, uma relação também de
extrema dependência do outro, em que a gente não está preocupado em se entregar, a gente está se preocupando o que vai receber, e ao mesmo tempo que esse ciclo dopaminérgico que eu falei com vocês, a gente acaba entrando em relações com essa mesma esfera, né? Então, vou começar agora, eu vou terminar depois. Mas enfim, e buscando uma validação daquela pessoa, né? Buscar o preenchimento de um vazio que a gente tá colocando no outro. Então esse vídeo de hoje ele pega um gancho enorme com o anterior, né? Que é essa busca pela validação e também colocar a nossa felicidade na mão do outro. Só que a gente acaba perdendo a autenticidade, né? Aquilo que a gente realmente é. Os princípios, os valores. Então, isso é horrível. E é o que eu quero resgatar aqui também, né? Um dos meus papéis, que é fazer com que nós nos tornemos pessoas cada dia mais singulares, né? Mais essência. A gente é um ser individual, então a gente veio no mundo sozinho, de certa forma, vai morrer sozinho. Não que isso exclui a gente viver sozinho, né? Porque nós somos seres humanos com necessidade de se relacionar. Mas essa relação, ela tem que estar, antes disso tudo, bem resolvida dentro da gente. Então, a partir do momento que eu estou bem comigo mesmo, né? Faça as coisas visando primeiramente o bem e não me importando com o outro, minha vida ela vai ficar muito mais feliz e mais leve. E é isso que eu encontrei de uns anos pra cá. E eu vou falar pra vocês, não foi fácil, não. Muitos relacionamentos frustrados, assim, e muito desse espiral negativo que eu falei pra vocês, de descolar de mim, né, comigo mesmo. Basicamente isso. Então, quanto menos a gente para ver quem que a gente é, né? Quais os objetivos, para onde que a gente quer chegar, o que nos faz feliz, o que nos move. É a partir disso daí que a gente vai começar a se conectar com a gente mesmo, com a nossa própria essência. Então não tem nada mais bonito também do que encontrar uma pessoa autêntica, né? Que ela visa primeiramente aquilo que eu vou bater na tecla sempre, que é o bem, a verdade, né? Os princípios, os valores, que a gente está querendo não se perdendo, né? Ultimamente. É muito belo. Então você se sente agradável em estar ao lado de uma pessoa que ela é autêntica. Porque ela é verdadeira. Por mais que ela não te fale, né? Ou seja, aquilo que você quer, aquilo que você espera, é muito bonito de se ver, porque ela é ela. Isso é uma verdade interna dentro dela muito forte. Isso que eu demorei um tempo para resgatar. E eu também faço esse apelo aqui para vocês, né? Começar a pensar sobre isso. Então, até que ponto eu estou colocando a minha felicidade, as minhas crenças, né? Os meus valores nas mãos de outra pessoa? Então, vamos parar com isso, né? Buscar isso para dentro da gente. Então, o que a gente pode fazer? O que pelo menos que eu fiz, né? Que me ajudou muito em relação a isso. Começar a fazer programa sozinho, tendo um tempo comigo mesmo. Então, um tempo para refletir, para sair andando comigo mesmo. E a todo tempo me perguntando o que me aproxima do meu Chior em essência que ele é. Aí você faz essa pergunta aí. Às vezes você pode até ver que muitas das perguntas que você fazer para você nem sabe. Porque tá faltando um conhecimento interno aí. E quanto mais a gente coloca as nossas expectativas, né, a nossa alegria e a nossa felicidade no outro, mais a gente vai se frustrar. Porque a gente vai estar querendo preencher uma ideia do outro, só que automaticamente não tem nada a ver com o que a gente é. Então eu suprir as expectativas do que o outro pensa de mim, me distancio do quem eu sou. Aí isso aí vai petecar tudo, né? Vai fazer uma confusão enorme, primeiramente dentro da gente, e uma visão errada da gente em relação ao outro, que vai acabar culminando em relações cada dia mais superficiais, né? Eu não me conheço em profundidade, você não me conhece em profundidade, porque aquilo que eu estou me preocupando é a sua visão em relação a mim, a querer te agradar. Então não tem sentido, fica tudo vazio, né? Aí se a gente colocar essa mesma ideia em relação aos relacionamentos, é a mesma coisa. Eu me relaciono com alguém para tentar agradar ela, para tentar suprir ela, para tentar tudo que ela espera que eu seja. Mas só que você vai ser totalmente frustrante. Então é a mesma coisa que a gente ficar pisando em ovos ali sempre, só para agradar um outro. E com certeza, lá no final das contas, vai culminar num término ou numa amizade que vai ser frustrada, né? Vários pingos ali, né?
no balde, pingando, 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 vai enchendo, até culminar um rompimento, que é o final disso tudo, né? Então, eu faço esse convite a vocês. Então, vamos tentar concentrar, né? É lógico que também não é uma decisão, mas também não é um efeito, na verdade, não é de uma hora para outra. Então, ele demora. Mas para a gente resgatar isso. Então, eu ser aquilo que eu sou, com os meus defeitos, com as minhas falhas, com as minhas fraquezas também, que não é demérito nenhum reconhecer minhas falhas e minhas fraquezas. Na verdade, é eu buscar encontrar elas, que assim eu consigo melhorar elas, né? Mas ser por inteiro. Então, ser uma pessoa por inteira, ser eu por inteiro, ser você por inteiro. Então, fazer coisas, atividades também, que te aproximem daquilo que você é. Seja alguma coisa que você deixou no meio do caminho, atividade que você gosta de fazer, né, uma programação com você mesmo, expressar, expor sua opinião, não tem medo de ser aquilo que você é, numa conversa, seja numa opinião particular, pode ser em relação à política, em relação à religião, em relação a crenças, aos seus princípios, aquilo que você é por inteiro, com você mesmo, né? Então é mais sobre isso. Acho que isso aí vai melhorar muita coisa na sua vida também, assim como melhorou a minha, né? E também que a gente possa propagar isso aí para as outras pessoas. Então, ser autêntico, né? Sempre pautado ali no caminho da verdade, do correto, do bem. Mas nunca deixar a nossa alegria estar atrelada ao outro, na mão do outro. Senão, se esse outro for embora também, ele vai levar com ele toda a minha alegria de viver. E isso é muita causa de depressão hoje em dia também, né? Das frustrações, dos traumas, porque a gente coloca muito da nossa alegria, da nossa satisfação na mão deles. Então é basicamente isso. Só que isso aí parece simples, eu falando num vídeo aqui para vocês em alguns minutos, mas que foram anos, né, sofrendo também, até conseguir entender. E eu tentando resumir também aqui de certa forma, né? Mas depois vocês parem para pensar sobre esse assunto, e depois deixem seu comentário aqui também. Se tiver alguma dúvida em relação a esse processo também, que a gente conversa, troca ideia, enfim, né? Mas é isso. Muito tempo sofrendo, muito tempo sem me encontrar, sem saber quem eu sou, sem saber para onde eu queria ir, para onde eu estava indo, como se fosse um navio ali, né, à deriva, tipo um náufrago. Aí até que me veio à luz, assim, com muito conhecimento, lendo os livros também, né, bastante, que me fez esse detalhezinho, que a gente deixa passar muito batido na rotina da gente, nos nossos dias. A gente nem para pensar sobre isso também. Então nossa felicidade tem que estar aqui dentro. Tem que estar eu bem comigo mesmo, com os meus valores, com as minhas crenças, buscando bem, buscando a verdade, não tendo medo de me expressar e de ser quem eu sou. Isso é bonito demais. É muito bonito. E acho que hoje em dia tá faltando também. Então, vamos resgatar isso aí também, né? Ser por inteiro e não colocar nossa alegria nas mãos de ninguém, porque ela, na verdade, está dentro da gente. Beleza? Guardo você no próximo vídeo. E é isso. Tamo junto.